Olá a todos, meu nome é Jaqueline, eu sou enfermeira, atuo na Prefeitura de Vitória há 13 anos, dos quais 12 anos eu atuei na atenção primária, na unidade de saúde, e agora há um ano estou como coordenadora da atenção primária. Agradeço o convite, né, dos colegas que me convidaram para estar participando desse momento importante, né, e dando continuidade a esse ciclo de palestras, né, que nós estamos tendo sobre o Novembro Azul. A gente vai falar um pouquinho da atuação da equipe da atenção primária à saúde na estenose uretral. Né? A Ariane já falou um pouquinho da hiperplasia, né, benigna de próstata, e a gente vai falar um pouquinho de como que a atenção primária, e aí a gente fala da atuação do médico, do enfermeiro e da equipe multiprofissional, né, que a atenção primária a gente tem esse foco, né, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as atuações, né, mas focando mais na nossa prática mesmo diária, tá? Espero que a gente possa ter alguns momentos aqui produtivos de reflexão e agradeço por essa oportunidade. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o conceito, né? Conceito de estenose uretral, um estreitamento de um segmento da uretra, em qualquer porção dela, podendo resultar em diminuição ou mesmo interrupção completa do fluxo urinário. Ela pode ser, né, nós temos diversas causas desse comprometimento, né, e nós precisamos refletir que o homem, ele comparece menos às consultas, né, ele tem muitas vezes uma dificuldade maior de liberação lá do seu ambiente de trabalho, então quando ele chega com alguma queixa, a gente não pode minimizar essa queixa e precisa estar atento a isso. Né? Isso quando o paciente ele procura o UBS. Mas na atenção primária nós temos outras formas de abordar o paciente, e isso é importante a gente estar atento, seja numa visita domiciliária, seja numa atividade educativa na unidade, seja numa atividade educativa no território. Então, várias coisas a gente pode estar trabalhando, tanto a prevenção, né, de doenças, quanto a promoção da saúde. E aí a gente tem que trabalhar também essa questão da estenose uretral, estar sempre atento a isso. Né? Vamos falar um pouquinho das causas. Traumas ou lesões uretrais, que aí podem ser, né, diversos. Às vezes a pessoa teve um acidente automobilístico, né, teve algum outro comprometimento nesse sentido, e aí ela acaba tendo essa lesão de estenose uretral. Então, muitas das vezes, algum procedimento que o paciente foi submetido, uma cistoscopia, alguma cirurgia de próstata, né? E aí está interligado ao que a Ariane falou também, a própria hiperplasia benigna, de repente precisou fazer algum procedimento cirúrgico e esse paciente acabou ficando com estenose em alguma porção da sua uretra. Né? Nós temos também a própria passagem de sondas uretrais. A passagem da sonda uretral, principalmente no homem, né? Na mulher também ocorre, mas no homem ele tem uma uretra mais longa, né? Então, muitas das vezes, um procedimento que foi feito de forma traumática, de repente não foi feita uma lubrificação correta, a escolha de um calibre correto da sonda. Então, essa passagem de sonda, por qualquer outro motivo, sendo traumática, ela também pode levar a que naquele local, né, houve a lesão, e ali o tecido cicatricial, ele vai, né, vai tentando fazer a cicatriz e ocorre a deposição de fibrose. E aí a gente vai ter também uma estenose. Algumas outras causas, né? Infecções, como por gonorreia ou clamídia, né? Que essas infecções, esses micro-organismos, eles são bem lesivos à uretra. Então, eles chegam a fazer uma lesão tão profunda que o próprio processo cicatricial pode levar a uma fibrose. E aí a gente pode ter também uma estenose uretral. Procedimentos com radioterapia, né? Embora feito de forma correta, mas ele também pode causar essa lesão. E causas congênitas também, que às vezes a pessoa já nasce com uma estenose uretral e a gente vai ter que ter essa habilidade aí para estar, né, cuidando dessa pessoa no decorrer da sua vida. Lembrando que a gente está dando hoje um enfoque maior para a estenose uretral masculina, né? Porque a gente está falando do Novembro Azul, então a gente está dando um enfoque maior nesse sentido. O papel da APS, na identificação precoce de qualquer doença. E aí a gente vai falar em especial dessa estenose. A APS, ela é a porta de entrada, ela é coordenadora do cuidado,
né? Então, assim, nós profissionais da atenção primária, nós precisamos estar atentos a esses sinais e sintomas, né, e as queixas que o próprio paciente traz para a gente, para poder dar um encaminhamento correto, fazer um acolhimento adequado, e muitas vezes até fazer um tratamento a nível de APS, que não é nem necessário fazer encaminhamento. Então, nós vamos falar um pouquinho de alguns sintomas, né, que vão estar nos dando algumas dicas, né, de que talvez esse paciente possa ter algum comprometimento em sua uretra. Fluxo reduzido de urina, jato duplo, gotejamento pós-micção, aumento da frequência miccional, e aí a gente precisa também estar trabalhando, né, quando a gente pensa no aumento de frequência miccional, a gente já pode pensar também em um paciente diabético, né, que já tem algum outro comprometimento por diabetes, que a gente precisa ficar atento, né, outros sintomas, nictúria, ardência ao urinar, incontinência urinária em alguns casos, e muitas vezes até uma infecção urinária de repetição, que você trata, não melhora, né? Você faz a orientação de higiene, de prevenção, não melhora. Então, já começar a ficar atento, buscar na anamnese se tem mais alguma coisa que possa levar a algum sinal de que talvez esse paciente possa ter uma estenose uretral. A importância do acompanhamento pela equipe da atenção primária. Quando que a gente, né, pode estar acompanhando esses pacientes? O paciente que já tem a doença, no caso, né? Visita domiciliar, as consultas, as atividades educativas que a gente faz na UBS, muitas vezes a gente faz grupo de homens, a gente pode estar abordando esses assuntos, né, falando com o paciente quais são os sintomas, se ele tem, né, tiver algum desses sintomas, providenciar para ele depois uma consulta, né, no ambiente reservado, para que ele possa, né, falar o que ele está sentindo, que a gente sabe que na atividade educativa, né, a pessoa muitas vezes vai ficar inibida, né, mas aí a gente orienta e já dá a oportunidade para que, num local mais reservado, ele possa falar o que ele está sentindo. Coisas importantes também, atendimento pela equipe multiprofissional. Um paciente que já tem, né, esse diagnóstico de estenose uretral, muitas vezes ele vai precisar de um acompanhamento do serviço social, ele vai precisar, às vezes, de um suporte psicológico, ou até de outros profissionais que possam estar auxiliando ali, né, nós temos, muitas vezes, com relação ao exercício físico, né? Nós temos nas unidades de saúde, nós temos os modos de orientação ao exercício, então isso tudo muitas vezes influencia, às vezes ele vai fazer exercício, né? Isso aí, de repente, se ele já tiver uma incontinência urinária, então ele também já pode estar percebendo alguns sinais, né? E aí a gente tem que estar atento a isso e sensível para que a gente possa dar a esse paciente tanto um atendimento, né, adequado, um acolhimento, dar oportunidade para que ele possa falar, porque né, a maioria dos homens, eles têm dificuldade de se expressar, então se ele chega com uma queixa, às vezes a situação já até está mais complexa, né? Outra coisa também importante, né, é essa questão que a gente falou da promoção da saúde, né, estar atento, uso correto das medicações. Geralmente é um paciente que, se ele já tem alguma outra doença de base, ele faz uso de várias medicações. E também, com relação à estenose uretral, de repente, ele também vai fazer uso de mais medicações. Então, a gente está de olho nessas medicações, orientar o uso correto, monitorar, de repente, algum efeito colateral, estar atento a isso. Outra coisa importante é o encaminhamento correto e em tempo hábil. Porque muitas questões relacionadas a estenose uretral, a gente pode conduzir na atenção primária. Nem tudo a gente precisa encaminhar para o especialista, né? A gente pode estar conduzindo várias coisas a nível de atenção primária, fazendo, né, investigações, fazendo orientações, prescrevendo medicações, né, com relação até à hiperplasia, que a Ariane bem colocou, né, tem toda aquela escala que a gente, né, pode estar fazendo junto ao paciente, fazendo esse levantamento. E a gente vai fazer o encaminhamento, e aí, né, para as diversas especialidades, de repente até para o nível hospitalar, dependendo da gravidade da situação. Mas a gente vai estar fazendo o encaminhamento correto e em tempo hábil. Depois que você já descartou outras possibilidades, depois que o acompanhamento pela atenção primária já se esgotou, seja ele de orientação, de promoção da saúde, né, medicamentoso, de investigação, aí a gente faz o encaminhamento, né, para o especialista ou para quem quer que seja. Aí a gente vai falar um pouquinho, né, e aí a gente sabe que tanto o paciente que tem hiperplasia prostática, né, que foi o assunto
que a Ariane bem nos colocou, quanto um paciente com estenose uretral, ou até por outros problemas de saúde, um paciente que ele está em uso de sonda vesical de demora. O paciente em uso de sonda vesical de demora, muitas das vezes, ele é um desafio para a APS, né? E a gente, muitas das vezes, até por insegurança, ou até por a gente não saber muito bem como conduzir, a gente tem o hábito de encaminhar o paciente. Então, primeiro a gente precisa esgotar o que está no nosso nível de complexidade, o que está dentro da nossa governabilidade como atenção primária. E aí a gente vai passando algumas dicas aqui para vocês da nossa experiência, que a gente já vivenciou, né, na unidade de saúde, com pacientes com essas patologias. Então, paciente em uso de sonda vesical de demora. Primeira coisa, prevenção da infecção urinária, uma coisa que nós, atenção primária, precisamos trabalhar. Ingesta hídrica adequada, né? A higiene é um fator muito importante. Muitas vezes o paciente não sabe fazer a higiene quando ele está em uso de sonda. A tendência é querer não tocar, não mexer, né? Medo de que a sonda vai sair. Então, a gente precisa estar educando esse paciente, orientando, né, que a sonda está fixa, foi insuflado um balonete, ele não pode tracionar para evitar lesões, mas que ele pode fazer higiene, tomar seu banho. Então, a gente vai educando, orientando esse paciente e também seus cuidadores. Muitas das vezes é um idoso, ou é uma pessoa que já tem um certo comprometimento, um AVC, ou algum acidente, ficou com alguma sequela, vai precisar de um cuidador. Então, a gente precisa, como atenção primária, trabalhar orientando esse cuidador para que ele, né, faça um bom cuidado com essa pessoa, estimule essa pessoa dentro da sua limitação do que ela pode fazer para o seu autocuidado, que é muito importante, né? E tanto quanto reconhecer sinais e sintomas de que há algum problema ali com relação àquela situação, e até o próprio uso da sonda. Então, uma outra coisa importante é o monitoramento da infecção. A pessoa que usa sonda vesical de demora, né, se a gente for comparar ali um exame de urina dela, né, seja sedimentoscopia ou antibiograma, ela pode até ter uma determinada, vamos colocar assim, uma certa infecção, né, meio que subclínica, né, então às vezes nem sempre você vai fazer aquele tratamento de rotina. Então é estar atento à clínica. O que é a clínica desse paciente? E aí, lógico que a gente vai estar usando os exames laboratoriais também, que eles também são importantes. Mas, assim, reconhecer quais os sinais que eu estou observando no meu exame físico e os sintomas também que esse paciente está me dizendo, né? Então, por exemplo, algumas coisas que a gente pode estar atento e orientar esse paciente e o cuidador. Teve febre, né? Um idoso, né? Começou a desorientar, está meio desorientado, não tá, né? Tá com fala meio desconexa. Como é que tá saindo, por exemplo, drenando pus ao redor dessa sonda? Isso é um sinal de que pode ter uma infecção ali, né? Na própria sonda, tem grumo, de repente, começou um sangramento, né? Então, assim, são alguns sintomas e sinais que a gente, né? Sintoma que o paciente vai dizer, de repente ele vai falar, tô sentindo muita dor, né? Ou, de repente, a sonda obstruiu, né? E aí ele percebe, né? Você começa a sentir dor, a gente vai palpar, vai sentir o bexigoma. Então, assim, são todos sinais e sintomas que a gente vai observando para ver se, por acaso, esse paciente não está com alguma infecção urinária. E aí a gente vai estar monitorando essa infecção, né? E aí, dentro das necessidades, a gente também vai estar fazendo a coleta de material para, né, o exame de urina, que é mais um detalhe que a gente vai estar falando também, que é muito importante a gente estar atento. Uma coisa importante também, o paciente com sonda vesical de demora, geralmente, a indicação de troca dessa sonda é na APS, tá? Alguns casos mais complexos, o urologista ou o ambulatório ali onde ele é acompanhado vai recomendar que a troca seja feita somente no hospital. Mas a maioria dos casos, mesmo o paciente que tem estenose uretral, dependendo do grau dessa estenose, a porção que foi comprometida da uretra, a gente vai poder fazer a troca da sonda vesical de demora na APS, tá? E a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque nós precisamos monitorar esse paciente, saber quando foi a última troca, né? Fazer uma boa anamnese, para a gente identificar, assim, até onde vai a nossa governabilidade, né? Então, assim, o paciente tem estenose uretral ou tem hiperplasia prostática, não vamos trocar a sonda na APS. Vamos sim, dentro da nossa governabilidade com segurança. Então, por isso que a gente precisa fazer uma anamnese bem feita, um bom exame físico,
né, conversar com a família, ver se tem algum encaminhamento por escrito, e aí fortalecer cada vez mais a comunicação entre a APS e o especialista ou o hospital de referência desse paciente. Porque em alguns casos, a gente vai fazer comunicação, inclusive por escrito, vai fazer uma solicitação por escrito, né, somos da atenção primária, gostaríamos, né, saber mais detalhes, a gente vai colocar ali e solicitar que esse especialista nos dê orientação. Muitas das vezes os pacientes vêm para a gente, isso já aconteceu na nossa prática, já com a prescrição do urologista ou do profissional lá, realizar a troca de sonda vesical de demora, alguns médicos, né, orientavam a cada 30 dias, então a gente já programava para fazer a 30 dias. Alguns outros médicos colocavam outros, né, outros períodos, mas a gente sabe que até 90 dias essa sonda estando pérvia, né, sem sujidade, sem nenhum sinal de infecção, a gente pode manter essa sonda até 90 dias nesse paciente. Porque cada vez que eu tiro e repasso, né, e passo a sonda, é um trauma que esse paciente vai ter, né? E aí a gente também precisa ficar atento a isso. Por quê? Alguns cuidados, né, que a gente precisa ter, eu vou falar no próximo slide, com relação a essa questão da própria troca da sonda. Tá? Então, a frequência da troca, geralmente, se ela não está estabelecida pelo médico, né, especialista, que geralmente esse paciente já vem para nós com uma sonda passada. Geralmente, a primeira sondagem de demora num paciente com estenose, raramente acontece na atenção primária. Pode até acontecer dele fazer o bestigoma, a gente fazer uma sondagem de alívio, e aí o médico faz encaminhamento ao especialista e ele volta para a gente com uma sonda vesical de demora. E aí a gente vai fazer essa condução na atenção primária. Então, lembrar da questão da frequência da troca e dessa comunicação que nós precisamos ter com o especialista ou com o hospital que acompanha esse paciente, porque ele vai lá pontualmente. Então, a gente vai monitorar isso também. Se ele está indo nas consultas, se ele conseguiu ir até a consulta, né? Se precisa, de repente, a gente está verificando junto à regulação do município, né? Se já foi providenciada essa consulta, está atento a todos esses passos do paciente dentro, né, dos níveis de complexidade. Porque ele é um paciente que é da nossa adscrição, né? A atenção primária ela também é responsável sanitariamente por esse paciente, mesmo que ele estiver acompanhando em outro nível de atenção, ele continua sendo nosso, né? Então, sempre fortalecer essa comunicação, né, entre a APS e o especialista, já aconteceu com a gente, está fazendo, né, passando sonda em pacientes que tinham esse tipo de problema, né, e a gente não conseguiu passar, não teve sucesso, nós fizemos o encaminhamento, ele foi direto para o hospital e direto para o centro cirúrgico. Então, assim, encaminhamento bem feito, né, até onde vai nosso nível de governabilidade, para que a gente faça um procedimento sem heterogenia, é muito importante a APS estar atenta a isso. A gente consegue conduzir muita coisa que às vezes nem precisa encaminhar. Alguns erros mais frequentes, que a gente vai falar um pouquinho. O tamanho da sonda. Então, assim, a sonda, ela deve ser escolhida de forma... Geralmente, a gente segue a numeração da sonda anterior, ou, se vamos supor, a sonda anterior foi colocada e começou a drenar a urina ao redor da sonda. Já é um sinal de que essa sonda está fina. Então, na próxima, né, vou ter que, de repente, fazer até uma troca e já colocar de um calibre mais grosso. Né? E, nesses casos, geralmente, a gente usa 18, 20, 22. Os calibres da sonda Foley, eles vão variar. Então, o que, que a gente orienta? Verifica o que está antes, ou se há alguma prescrição médica do calibre da sonda, que muitos médicos já colocam o calibre que é indicado. Verifica, né, qual é o calibre dessa sondagem anterior. Se não houve nenhum problema, a gente continua mantendo. Se houve problema, e aí a gente vai estar avaliando, tá? Se vai retroceder ou se vai aumentar o calibre. Mas geralmente são sondas calibrosas, tá, gente? 18, 20, 22, dependendo do problema do paciente, até acima de 22. Mas, assim, é bem variado. Aí a gente tem que estar atento à anatomia do paciente, toda a condição clínica dele e a sondagem anterior, caso não haja uma prescrição médica já específica de calibre de sonda. Outra coisa que é muito importante nós estarmos atentos quando o paciente está em uso de sonda, eu vou fazer a coleta do material para, né, AS, antibiograma, para exames. Eu preciso estar atento a isso, porque às vezes uma inabilidade nossa, ou a gente vai colher uma amostra contaminada, que é insuficiente, ou devido à inabilidade eu posso até causar um problema, seja no ejetor lateral dessa sonda, né, que é onde eu vou estar inserindo a agulha para estar fazendo a coleta, ou eu posso causar, de repente até tenho que passar outra sonda, né, de repente
da forma que eu for estar usando. Então, ficar atento a isso, na coleta do material, né? Nós temos uma técnica para isso. Geralmente, a gente não usa a agulha com calibre muito grosso, 40 por 12, né? A gente usa geralmente 25 por 7, 25 por 8, para fazer a coleta dessa urina. Passa álcool a 70, né? Na borracha do ejetor lateral, que vem no coletor, né? Na bolsa coletora da urina. E já faz essa coleta desse material. Clampa antes, né? Para que a gente possa fazer a coleta dessa urina o mais limpa, vamos colocar, possível, né? Porque quando ela já passa pela sonda e já vai descendo pela bolsa coletora, ela já vai se contaminando. Então, o mais limpa possível a gente fazer essa coleta para que não ocorra erro na análise. Tá? Outra coisa importante com relação à troca da sonda, principalmente em pacientes com estenose uretral, é a lubrificação. Nós precisamos estar muito atentos. Um paciente que já tem um comprometimento, é um paciente que eu vou precisar lubrificar muito bem essa sonda. A Anvisa recomenda que a gente faça a instilação de 15 a 20 ml na uretra do paciente. Então, a gente pega uma seringa de 20, coloca lidocaína ou xilocaína, de preferência, né, o que a gente tiver ali disponível, geralmente nas unidades é isso que a gente tem, e a gente coloca dentro da seringa, né, tudo de forma asséptica, mantendo a nossa técnica correta, mas você vai, né, tá colocando dentro da seringa de 15 a 20 ml disso, e no momento, né, depois que você fez toda a antisepsia, fez toda essa etapa inicial, você, quando for lubrificar essa sonda, você vai né, segurar o pênis do paciente, colocar na posição, e vai colocar a seringa e introduzir essa xilocaína ou essa lidocaína na uretra do paciente, tá? E aí ele vai estar posicionado com o pênis para cima, que aí a gente vai acertar o trajeto para que essa xilocaína ela desça com mais facilidade. Vai escorrer ao redor, isso é normal, tá? Mas é muito importante. Quanto mais lubrificado, melhor vai ser o meu procedimento, mais fácil vai ser para essa sonda progredir, porque devido a uma certa resistência que eu já vou encontrar dessa estenose, eu não posso correr o risco de lesar mais ainda essa uretra, né? Seja onde já está a estenose ou seja em outra porção. Então, a lubrificação correta é muito importante. E a gente faz dessa forma, com a seringa e com lidocaína ou xilocaína, geleia, que tiver disponível aí na unidade de saúde. Antes da introdução da sonda, a gente faz toda essa lubrificação. E faz o procedimento de sondagem, como nós já sabemos, na técnica correta. É importante estar atento no planejamento do material. Então, pega tudo que for necessário, né? De repente, peça para um outro profissional estar te acompanhando ali, para estar te ajudando, né? Esse momento de, por exemplo, colocar a lidocaína, xilocaína dentro da seringa, outra pessoa pode fazer por você já está com a luva estéreo, né? Já está preparado. E aí a pessoa pode estar colocando para você, tá? Se você já tem habilidade de fazer sozinho, problema nenhum. Mas é um caso que, se você julgar necessário, é importante estar com alguém ali para te dar um suporte, tá? De repente, outra dica que a gente dá também é levar mais de uma sonda com calibres diferentes. Porque às vezes acontece, por exemplo, na sondagem anterior ele estava com calibre 18, mas de repente evoluiu, né, para mais outro problema ali na própria estenose, e aí, de repente, o 18 eu não consigo passar, mas quando eu faço a sondagem com calibre 20, eu já consigo fazer. Então, é uma dica que a gente dá, é levar geralmente 2 calibres de sonda, no mínimo, né, para no momento da sondagem, que pode ser que você precise usar outra sonda, tá? Que aí você não perde todo o seu material. E aí, estando com alguém para te auxiliar, é importante também. Aí você não perde o material. Então, planejamento, tá? É um erro também. Temos que planejar tudo. Se eu vou fazer uma coleta de urina, então eu já vou trazer todo o meu material, né? O tubo, né, estéreo ou pote estéreo para a coleta da urina, seringa, agulha correta, algodão em álcool a 70, todo o meu procedimento, que às vezes a gente faz a sondagem e já faz uma coleta de urina também, né? Em algum caso acontece de fazer depois. Então já traz tudo já bem preparadinho. Uma outra coisa que a gente também observa que é um erro bem frequente é a resistência à abordagem na APS. Então, às vezes o paciente chega, aí eu vim fazer uma troca de sonda. Então, não, nós já vamos te encaminhar para o PA. Ou, não, nós vamos te encaminhar para o especialista, né, onde você faz acompanhamento. Não, volta lá onde você faz acompanhamento. Não, a gente precisa abordar esse paciente, saber qual o problema que está acontecendo, né? Às vezes é só uma questão de orientação, às vezes não está na hora de fazer a troca de sonda, né? Estar atento a isso, às vezes é uma queixa de infecção urinária, ele está de sonda. Então, assim, não ter resistência. Viu um paciente com sonda vesical de demora? Vamos acolher, vamos fazer a escuta qualificada,
porque é um paciente como qualquer outro, né? E aí a APS, ela tem capacidade técnica para isso, e a gente precisa estar, assim, bem tranquilo nesse sentido, tá? A nossa governabilidade, ela vai parar quando? A gente vai dar algumas dicas aqui também falando um pouquinho sobre essa questão. Quando que a troca da sonda, ela pode não ser, né, recomendada na APS. A gente vai falar de alguns... Só voltar aqui, gente, desculpa. Aqui, eu pulei esse aqui. Quando a troca de sonda não é recomendada na APS. Então, a gente vai dar algumas dicas, né, que às vezes é um paciente que você já vinha fazendo a troca de sonda regularmente, como já aconteceu com a gente na experiência da prática. A gente vem trocando a sonda regularmente, sem problema nenhum, e de repente ele chega e você sente uma resistência extrema à passagem dessa sonda na uretra. Ou o paciente queixa de uma dor intensa ao procedimento, ou ocorre um sangramento volumoso, pode acontecer, tá? Não quer dizer que você fez uma técnica incorreta. Então, a gente precisa estar atento e seguro até para falar isso com o paciente. Então, está encontrando uma resistência muito extrema, você já trocou o calibre da sonda, fez a lubrificação correta, não está conseguindo passar, o paciente já está queixando de dor, de repente ele já veio para você, como já aconteceu com a gente, ele estava com a sonda já estava obstruída, mas era um nível mais alto, né? E essa sonda já estava obstruída, ele já estava vindo com bexigoma, a gente tirou a sonda, né? Desinsuflou o balonete, e quando foi passar, não conseguia, e ele sentia muita dor, né? E se a gente, né, de repente, forçar muito, a gente pode sangrar e pode causar uma lesão. Então, assim, tentou fazer a passagem da sonda, já trocou o calibre, fez toda a lubrificação correta, não conseguiu, vê como que está esse paciente, está sentindo dor, é o momento da gente pensar, né, de repente é um enfermeiro que está fazendo esse manejo, chama o médico da APS, é o momento de conversar juntos, de repente se é necessário já fazer esse encaminhamento, seja para o PA, ou seja para o especialista, para estar vendo o que aconteceu. Porque nos acompanhamentos corriqueiros, caso aconteça, né, alguma observação pelo especialista, ele provavelmente não vai recomendar que troque na APS. Então, se acontecer alguma coisa diferente do habitual, é importante a gente estar discutindo se não vale a pena recorrer ao especialista. Às vezes é um caso que precisa de uma orientação. Sondas inseridas em situação de urgência ou no centro cirúrgico, deve ser verificado antes se a troca é indicada na atenção primária. Por quê? Alguns procedimentos de sondagem, eles são tão complexos devido ao problema que o paciente tem, que o médico já faz em centro cirúrgico, né, com, né, os aparelhos necessários para isso. E se você fizer isso na APS, você pode estar causando até uma lesão no paciente, ou você vai tirar e não vai conseguir posicionar, né, essa sonda. Então, é um caso para se avaliar, tá? Então, o paciente que foi feito em centro cirúrgico, quando foi que foi feita essa inserção? É uma coisa importante para a gente perguntar. Ah, foi feito, sei lá, 15 dias. Como é que foi feito? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Nós já tivemos um paciente que foi esse caso, tá, gente? Foi feito dentro do centro cirúrgico, é uma sondagem muito complexa, mas naquele momento, e devido à situação, não se pensou ainda numa cistostomia, que é o caso que às vezes acontece também, né? De vir paciente para a APS até com cistostomia, porque na uretra já não tem mais como estar fazendo a sondagem. E aí, a gente verificou que era um paciente que tinha sido inserido a sonda recente, em centro cirúrgico, e nós fizemos encaminhamento, né, para o hospital de referência, e lá eles fizeram novamente a inserção da sonda em centro cirúrgico, que ela tinha obstruído, tinha causado algum problema nesse sentido. Então, assim, a comunicação é importante, a anamnese adequada, e, assim, dentro da nossa governabilidade, nosso saber técnico, até onde vai. Né? Se tiver alguma dúvida, é bom chamar um colega, conversa um pouquinho, né, discute esse caso, às vezes até mesmo antes do paciente vir. São sondagens programadas, a não ser quando acontece obstrução, tá? E para desobstrução de sonda, a gente também tem que estar atento, né? Como que a gente vai fazer esse procedimento? Se tiver muita resistência, pode ser que já tenha um coágulo, já está a nível, né, mais alto, então não vale a pena, às vezes, desobstruir. Então, a gente precisa estar avaliando essas questões, que as causas mais comuns são essas, né? Ou a sonda obstruiu, ou aconteceu algum problema no balonete, e aí é importante a gente testar essa sonda antes de passar essa sonda, né? Para que depois não aconteça alguma dificuldade com relação a isso. Acho que é só. Mas agradeço, né, a participação de todos. Eu espero que a gente possa, né, de repente, se alguém tiver alguma pergunta, né, nós estamos aqui com muita alegria, entusiasmo, né, de estar aqui falando com vocês da nossa vivência da atenção primária, né? Ao contrário do que a gente, às vezes,
ouve dizer, que eu penso até que é um pensamento mais antigo, não, a atenção primária é o nível básico, a atenção básica. Ela é básica por quê? Básica porque ela é fundamental. Ela é porta de entrada. Então, assim, o nosso saber, o saber da atenção primária, ele precisa ser um saber extremamente vasto. A gente precisa conhecer de tudo. Então, assim, desde abordagem em domicílio, exame físico, procedimento, atender a urgência. Então, assim, a atenção primária, ela precisa estar ciente disso. A gente consegue conduzir muita coisa em nível de atenção primária. E aí, assim, é lógico que eu estou focando mais nos cuidados de enfermagem, mas a gente sabe que toda essa interação, né, entre a equipe é muito importante. Você tem uma equipe de atenção primária. O seu ACS, ele está na casa fazendo visita. Então, às vezes, o paciente faz uma queixa para ele. Ele traz para você essa informação. Você já trabalha como que você vai fazer o acolhimento desse paciente. Um ACS trouxe para você, de repente, né, que o paciente fez uma queixa. É um caso que a gente precisa agendar uma consulta. Tem que ser individual. Né? Um homem não vai abordar a gente uma queixa urinária numa palestra educativa, é muito difícil. Então, a gente precisa também criar esses momentos para que o nosso paciente tenha liberdade para poder fazer essa queixa. Às vezes, ele veio na unidade, passou na avaliação inicial, não falou a queixa dele. Ele falou com o auxiliar de enfermagem ou com outro profissional que está lá, uma outra coisa, e aí chega dentro da sala, às vezes ele vai estar falando para você, que às vezes a vergonha, né, às vezes até fica inibido. Então, assim, a gente precisa, de repente, criar momentos, né, para que esse paciente possa fazer essa abordagem. Essa queixa urinária ou algum outro tipo de queixa no homem, às vezes é um tabu. Homem não chora, homem não fica doente. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, né, pensando no Novembro Azul, pensando na atenção integral à saúde do homem, nós precisamos estar atentos e muitas vezes a gente vai ter que criar um ambiente para que esse homem possa dizer o que ele está sentindo. E nós, atenção primária, nós precisamos estar sensíveis a isso, porque a gente acompanha ele desde o domicílio dele, na comunidade, né, a gente encontra com ele indo fazer visita. Então, às vezes, o paciente tendo vínculo com a gente, ele vai conseguir falar para a gente o que ele está sentindo. E aí você consegue identificar. Né? E aí essa interação entre o médico e o enfermeiro também é muito importante, né, com relação ao manejo dessa questão de sondagem, né? Eu não falei aqui da sondagem de alívio, mas muitas vezes a gente tem um paciente de cateterismo intermitente de alívio, que é um paciente também que vai exigir o nosso cuidado, que é importante nós estarmos atentos, os materiais para estar dispensando para ele, fazendo esse treinamento, fazendo esse monitoramento. Então, assim, a APS, ela é muito rica e ela tem um saber técnico que a gente precisa cada dia valorizar. Né? E o saber em equipe multiprofissional, isso é muito importante, envolver a nossa equipe, né? Um paciente com sonda vesical de demora, dificilmente ele não vai precisar de uma abordagem psicológica, porque você sair com uma sonda vesical de demora, por mais cuidado que você tem, e aí a gente precisa fazer as orientações, não deixar a sonda no chão, quando for sair, se precisar em algum momento elevar essa sonda ao nível acima da bexiga, precisa clampar essa sonda. Muitas vezes o paciente faz isso, ele vai sair, ele tem vergonha, né? Ele vai, coloca por dentro da roupa, clampa a sonda, e aí às vezes ele vai fazer uma outra coisa, aí ele esquece, daqui a pouco ele está sentindo dor, aí, né, a urina começou a ficar retida, porque não foi drenada, então a gente precisa estar falando para ele isso. E a importância também do autocuidado dele, né? Ver possibilidades para que ele tenha o mais normal possível a sua vida, para que ele possa conviver com isso. Né, e estar atento a isso. Muitas vezes pode sofrer discriminação, vai na rua, as pessoas olham, porque é uma coisa nova, as pessoas não estão acostumadas. Então, um paciente, né, com sonda vesical de demora ou com estenose uretral, é um paciente que precisa ter um PTS bem definido. A gente precisa estar com esse plano terapêutico singular dele bem feito, né, estar abordando ele em todos os sentidos. Às vezes ele tem uma dificuldade, a gente vai precisar da abordagem de outros profissionais, o serviço social está apoiando nisso, é um paciente que às vezes ele, né, tem algum comprometimento que ele não vai conseguir trabalhar, tem que ver com relação ao benefício. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer por esse paciente. Não olhar só para a sonda, não olhar só para a doença, mas ver esse indivíduo como um todo, que é o nosso papel de atenção primária. A gente vai trabalhar desde a prevenção até faz a intervenção correta, faz o encaminhamento em tempo hábil e faz o acompanhamento e monitoramento dessa pessoa. Então, ele fica sempre com a gente. Mesmo que ele vá para outro nível de complexidade, ele volta. Então, assim, acho que a APS, acho que cada vez mais nós precisamos valorizar o trabalho da atenção primária à saúde, em toda a sua dimensão, né? Seja prevenção de doenças, seja promoção de saúde, execução de procedimentos,
seja ali no atendimento da intercorrência e da urgência, né, estar atentos a isso. Agradeço a todos, gente, obrigada.